Boa tarde a todos. O objetivo de hoje é continuar os trabalhos do 29º workshop do PRH 44.1 em foco petróleo, gás e energias renováveis, né? Hoje eu vou fazer uma breve apresentação aqui, né, do que vai ser feito, e em seguida já vou passar a palavra aos estudantes que vão apresentar os seus trabalhos. Hoje, né, como ontem, praticamente os alunos da engenharia química apresentaram, hoje o foco vai ser os alunos da engenharia mecânica, né? Então, eu queria só lembrar algumas coisas, como o professor Afonso mencionou ontem, alguns aspectos históricos do programa, né? Então, apesar de não parecer, ele está aqui desde o comecinho desse programa, né, Afonso? Então, foi um dos fundadores do programa, conhece o histórico e sabe que esse programa permitiu ter muitos, inclusive, dos professores hoje da engenharia mecânica e da engenharia química, né? Eu lembro tanto do professor Igor como da professora, que é a chefe de departamento hoje da engenharia química, Caterine, né? Como estudantes aqui apresentando como vocês, parece, né? Para quem é novo, hoje parece uma distância enorme, mas para quem está um pouquinho mais de tempo, parece que foi ontem, né? Um dia desse. Eu queria lembrar uma outra coisa, né? O que a gente faz em termos de ciência, né? Existe um lado da ciência, né, que os alunos acham que é o lindo e maravilhoso, chega um equipamento de 10 milhões de reais, e aí eu aperto um botão e sai uma resposta sim ou não, ou qual que é o material que está ali. Eu não sei nada do que aconteceu ali dentro, eu só tenho uma resposta. Isso não é ciência, né? Então, essa é uma coisa muito importante. Ciência foi o que alguém desenvolveu e ganhou os 10 milhões de reais para chegar àquela resposta. Então, muitas vezes os alunos estão achando, né, ou acham, que isso que é o importante. O importante é conhecer os fundamentos teóricos, fenômenos, mecanismos que permitam você dar um passo à frente em termos de desenvolvimento. Essa consolidação sólida que permite a gente aplicar tanto numa coisa de 10 reais como de 1 milhão de reais de conhecimento. Então, é muito importante que vocês tenham esse conceito na cabeça. Não é execução de coisas caras, né? E sim passo a passo. Isso aí não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua. Aprender essas coisas, conseguir fazer correlação. Ontem eu falava aqui com o pessoal da engenharia aqui, quando apresentou, olha, eu queria entender quais são os mecanismos ou fenômenos que governam esse resultado. Muitas vezes, você está ali com uma corda sendo puxada. Um fenômeno puxa para um lado, outro fenômeno puxa para o outro, você está no meio e você tem que entender quais são essas coisas, como que elas influenciam. E aí vem uma área muito importante que é a modelagem matemática desses fenômenos. E aí tem, por consequência, no começo dos cursos de engenharia, independente de curso que seja, você tem uma carga enorme de cálculo, álgebra, química, que tende a descrever quase todos esses modelos matemáticos que permitem fazer essa interpretação, ou muitos dos fenômenos, né? Então, na cabeça de um estudante de começo de curso, é meio difícil fazer todas essas conexões. Por que ele está aprendendo tanta coisa distinta? Fica assim, eu não sei onde eu vou aplicar isso. Mas ele vai ter que ter a calma para absorver aquele conhecimento para depois lidar com os fenômenos. E agora, principalmente quando a gente fala de graduação, a gente está ali entre quinto e oitavo período, sexto e nono, que é mais ou menos o período que vocês ingressam no programa, vocês têm uma grande oportunidade de começar a aplicar esses conhecimentos, né? E aí, vocês vão ver que, para uma resposta muito simples, dá um trabalho enorme. Para fazer algo muito simples, que você fala assim, não, isso aí é trabalho de 2 dias. Você passa anos para chegar e ter convicção que aquilo está certo, né? Difícil não é fazer, difícil é ter convicção que aquilo está certo, né? Então, esse é o nosso papel aqui, entender essas coisas, usar
a ciência é o nosso favor e não apertar botão, né? Ser apertador de botão é muito fácil, sai um resultado ali. Entender o que está por trás que é difícil. Então, queria enfatizar isso. O nosso papel é de desenvolvimento de tecnologia. Uma época eu tive como professor visitante numa universidade sueca, e assim, na biblioteca dessa universidade tinha uma frase em sueco, que eu demorei até um tempo para descobrir o que era, né? Estava escrito assim, ó, conhecimento foi o nosso passado, é o nosso presente, será o nosso futuro. Né? Então, um país com 10 milhões de habitantes, que é menor do que a cidade de São Paulo, consegue ter mais empresas, consegue ter um PIB maior que o do Brasil. Conhecimento, gente. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Né? Então, e por isso que vocês estão aqui. A gente está tentando cavar cada vez mais esse conhecimento de vocês. E nós também, porque eu falo para os meus orientados, pô, eu também não sei isso, eu não vi, tenho que aprender, vamos ver como que é isso, vamos tentar usar o método científico, que é a palavra da vez, né, para tentar desvendar esse mistério aí, tá bom? Obrigado. Então, eu vou pedir aqui já para o Michael, já que eu falei de ciência, né, vou pedir para o Michael vir aqui e fazer a primeira apresentação. Michael, só lembrando, a ideia é mais ou menos apresentar em algo em torno de 10 minutos para ter uns minutos de conversa, tá bom? Fique à sua vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Fabrício disse, meu nome é Michael Lima. Eu sou aluno orientando da professora Salete Martins Alves. Eu faço parte do grupo de estudos de tribologia e integridade estrutural do Departamento de Engenharia Mecânica. E eu tenho aqui apresentar para vocês o meu trabalho intitulado como Parâmetros de Instrumentação para Avaliação de Desempenho Tribológico de Caixa de Engrenagem. Então, eu vou passar aqui alguns passos durante a minha apresentação, vou introduzir para vocês um pouco os conceitos que estamos usando, nossas metodologias, os resultados e discutir um pouco dele e concluir tudo isso. No meu trabalho, a gente passa por dois pontos fundamentais, que é a parte da internet das coisas, o IoT, e a tribologia. A internet das coisas, que é a IoT, ela tem um conceito bastante simples, mas muito abrangente na sua aplicação. A ideia dela é a gente poder conectar vários dispositivos entre si, até mesmo com o próprio usuário, para fazer capaz de coletar dados e atuar em determinadas situações. Já a tribologia é uma ciência que estuda a interação quando duas superfícies estão em contato em movimentos relativos, estudando assim o atrito, o desgaste, a lubrificação, o rendimento desse lubrificante, sua eficiência, o impacto que ele vai ter no desgaste do material, que ele vai ter sobre a força de atrito. Então, o nosso trabalho é basicamente unir esses dois conceitos. Dentro da tribologia, a gente tem os equipamentos que servem para fazer análise desses fenômenos, que são superfícies quando elas estão em movimentos de contato. No nosso caso, no laboratório ali no GET, a gente tem o FHRR, a gente tem o pino sobre disco, que são equipamentos que fazem essa medição, que fazem essa análise, e temos também o tribômetro do tipo FGZ, que foi produzido, projetado por um aluno de lá, o Lenin. Esse tribômetro, basicamente, você vai ter duas caixas com pares de engrenagem, onde você vai aplicar dois tipos de lubrificante e vai rodar um ensaio para fazer a análise desse lubrificante, os desgastes, olhar como foi que aconteceu nos pares de engrenagem. E nesse mesmo sentido, um aluno de mestrado, Fábio Depp, ele está produzindo uma caixa de engrenagem, na verdade uma caixa de multiplicação, onde a ideia dele é simular o que acontece nas turbinas de geradores eólicos. Nessa ideia, a caixa é projetada para ter um eixo de entrada onde você vai submeter a um alto torque e uma baixa rotação. Essa baixa rotação vai ser multiplicada dentro da caixa por dois pares de engrenagem e vai sair um eixo com uma velocidade mais elevada, e esse eixo de saída ele vai estar exposto a um sistema de frenagem, onde esse sistema vai impor uma resistência a esse movimento, e ele vai ser regulado a partir de cargas que você vai adicionando e vai aumentando essa resistência.
Na ideia de unir esses dois conceitos, a ideia é pegar essa caixa aí, essa caixa de multiplicação, e poder simular de forma com que ela projete de forma mais similar possível o que acontece na vida real. Entre essas coisas, a gente tem a ideia de fazer um monitoramento constante dos dados que estão sendo do comportamento da caixa, o que está acontecendo na caixa, e também com esse monitoramento constante que a IoT permite, a gente pretende dar uma segurança de forma que faça com que essa caixa ela permita operar durante longos períodos, não só de horas, mas possa realizar ensaios de dias, de vários dias. Então, a gente passa por algumas partes aqui importantes. A caixa ela ainda está em desenvolvimento, então a gente aplica a parte de aplicar os sensores dentro dessa caixa. Então, a gente já está projetando, já está desenvolvendo ela, pensando em onde cada sensor vai ser acoplado, onde cada um vai ficar, qual os dados que a gente precisa nesse processo. Com essa etapa realizada, esses sensores eles vão enviar dados para um setor de processamento, que vai ser computadores e alguns outros dispositivos que a gente necessita para fazer a leitura desses dados. Essa parte de processamento, então, esses dados podem ser apresentados para usuários ou podem ser utilizados para alguma aplicação ou até uma própria atuação no próprio sistema. Durante o período que a gente vem desenvolvendo essa caixa de multiplicação, a gente já vem reparando e notando alguns sensores que vão ser essenciais a gente ter obter esses dados. Entre eles vai ter um termopar, que a gente precisa ver e entender qual a temperatura que a gente vai trabalhar, um acelerômetro que vai fazer a leitura da vibração da caixa durante todo o ensaio, e uma célula de carga, que no momento que eu falei sobre o sistema de frenagem, ele vai ser de acordo com a quantidade de cargas que vai ser adicionada a ele. E essa célula ela vai justamente medir isso. Então, a gente vai ter um parâmetro para entender o quanto aquele eixo de saída está sofrendo, qual a força que está sofrendo aquele eixo de saída. Então, para isso, a gente vai utilizar um dispositivo que já tinha disponível para a gente, lá no GET, que é um chassi de aquisição de dados da National Instruments, que ele é o modelo 9172. Basicamente, ele faz esse intermédio entre os sensores e o computador. Ele basicamente pega os dados físicos que a gente está recebendo e transforma em dados digitais que podem ser interpretados pelo computador e assim a gente poder trabalhar com esses dados. Junto do chassi, a gente necessita de utilizar alguns módulos específicos para cada um desses sensores. No nosso caso, a gente vem trabalhando com o chassi, com o módulo, o 9211, para fazer a leitura da temperatura, que vai trabalhar junto com o termopar, e com o módulo de entrada de som e vibração, que é o 9234, que a gente vai trabalhar dele junto com o acelerômetro para fazer a leitura justamente da vibração. Aí, para integrar tudo isso que a gente vem desenvolvendo, a gente vai utilizar um software de desenvolvimento que é o LabVIEW. A gente optou por utilizar ele principalmente pela fácil conexão que obtém com todos esses outros equipamentos da National Instruments. Acredito que muito por ser o mesmo desenvolvedor, ele permite essa facilidade. O LabVIEW também, ele tem uma linguagem de programação muito fácil, ele utiliza uma linguagem gráfica, então a gente se baseia muito mais em lógica para criar a programação do que realmente em códigos. E também por ele já proporcionar meio que uma tela de interação com o usuário. Então a gente vai programando e já vai vendo o que vai acontecendo. Quando na parte de programação eu crio um gráfico, automaticamente eu já vejo como aquele gráfico vai ficar, eu já posso ir trabalhando nessa parte da interação. Com isso, a nossa ideia basicamente é ter essa caixa de multiplicação, ela possa replicar o mais fielmente possível o que acontece dentro de uma aerogeradora. Tanto na parte mecânica, como com a IoT sendo aplicada para dar tanto essa durabilidade, como essa aquisição de sinais, que a gente possa interpretar e entender tudo o que está acontecendo durante aqueles ensaios. E aqui eu agradeço a todos os órgãos colaboradores do projeto. Obrigado, Michael. Eu posso afirmar que fiquei surpreso com a apresentação. Estava calmo, falou de forma bem objetiva, foi bem fácil entender o que você falou, né? Então, na vez passada estava mais tenso, mas
por isso que vocês apresentam aqui, isso vai criando, né, esses bloqueios que a gente tem, não é um bicho de sete cabeças, é o que você está fazendo, né? Então, parabéns. Então, vamos lá, algumas coisas que eu queria comentar, depois eu abro aqui a palavra para todo mundo. Eu estou achando que pelo tempo que você quer, né, nesses 6 meses, está frágil o seu trabalho. Por exemplo, esses testes preliminares deveriam estar funcionando. Por exemplo, você já deveria ter um termobar montado nesse sistema, fazendo aquisição, determinando qual que vai ser a taxa, mesmo em outros sistemas, porque tudo isso pode funcionar à parte, né? Você pode testar a sua parte isso, né? Você falou que vai, né, fazer questão de temperatura, aceleração e força. Só que eu não vi o módulo de força ali. Exatamente, porque a gente não tem a célula de carga ainda no laboratório. Mas deixa eu falar. Mas vocês têm um módulo para isso. O que eu posso dizer é que vocês têm 2 módulos lá ainda. Um para um parte de ponte e outro para meia ponte completa. Né? Depois vocês vão ver o que é isso. Vocês precisam definir claramente que taxas de aquisição você vai utilizar para cada um desses sensores. E aí, eu acho que tem uma coisa que a gente... Sim, eu estou olhando desde o começo desse trabalho e estou vendo uma coisa que eu acho que tem um equívoco conceitual. Vocês não estão usando a internet das coisas, vocês estão usando aquisição e processamento de dados, que é instrumentação. E aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter o dado no computador e esse computador vai estar disponível na rede. Né? Não é de qualquer lugar do mundo que você inicia um ensaio, Não, a ideia é que, por exemplo, como eu estou inicialmente trabalhando com toda essa parte, a ideia é inicialmente fazer só a aquisição dos dados. Quando eu fiz eu solicitei até para o PRH a compra de 2 ESP32. A ideia é trabalhar junto. E o ESP justamente fazer essa ligação dos dados de forma remota, onde a gente possa acessar de qualquer lugar. Então, vamos lá, separar as coisas. Acessar dados, você acessa com essa plataforma ali. Agora, acionar ou parar o ensaio é outra coisa. E o que eu estou entendendo, quando você fala de internet das coisas, é que você vai iniciar um ensaio ou paralisar o ensaio de forma remota. Isso vai ser possível. A ideia é que isso seja possível. Não só a gente parar de forma remota, mas também estabelecer parâmetros de segurança para que o próprio sistema possa identificar essa situação. Então, o que você está falando está correto. Né? Ó, o que você está fazendo foi discussões aqui entre 2013 e 2015, essa questão de instrumentação, controle de vários trabalhos. Só que a gente teve uma descontinuidade ao longo do tempo, né? E o pessoal, tanto do Guedes como o pessoal do Labiman, trabalharam muito juntos com isso. O próprio Perini, que desenvolveu o FGZ, vivia lá no laboratório de manufatura, e eu acho que é um caminho muito oportuno se conversar com esses caras aí que estão na linha de trás, para trocar umas ideias e encurtar os caminhos, porque eles estão fazendo isso. Tinha um problema muito sério lá no CAT com o software. Vocês têm o software? Já temos o software, já. E foi justamente com o auxílio deles. Tá. Então, segue o jogo. Alguém mais tem perguntas para o Michael? Não, tem uma olhada, mas eu quero deixar tudo. Esse pessoal parece que ainda vai apresentar. O gato comeu a língua, né? Mas então, eu estou pensando aqui, nós temos as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, estão iniciando o curso, como o professor falou, muito clara, é importante. Eu ainda estou um pouco engatinhando desse internet das coisas, mas assim, o que eu estava com mais expectativa, Michael, era você ter entrado um pouco mais em alguns resultados preliminares. Então, assim, não fique aguardando muito, tá certo? Agora nós temos a ideia de participar, submeter trabalho para o PDPET, né, essas coisas. Não fique esperando muito de começar a expor os resultados. Então, eu vi que já tem resultados e o professor Adilson te orientou muito bem, tá certo? Mas eu gostei muito da clareza. Agora, você podia me acrescentar um pouco mais nesse negócio da internet das coisas, que para mim, infelizmente, esse conceito ainda está meio vago para mim, especificamente do seu trabalho, né? Como é que você classifica a internet das coisas dentro do seu trabalho, né? Bom, como
pegando até um gancho do que eu vinha comentando com o professor Adilson, a ideia de você fazer a aquisição de dados, esse monitoramento, você poder fazer isso de certa forma remota, aí que seria onde estaria a internet das coisas, e ele vem justamente não só na parte de você acompanhar, mas também de você poder atuar sobre o sistema. E isso a gente utiliza, vai a partir de linguagem de programação, tem um nomezinho que eu utilizo, mais meios de comunicação. Por exemplo, imagina que eu estou lá o tempo todo. De forma remota, né? Mas, por exemplo, eu estou lá do lado, olhando a máquina, trabalhando e vendo se está tudo ok. Então, qual é a ideia da internet das coisas? É eu criar um programa capaz de ficar coletando dados e identificar o comportamento desse sistema. Da mesma forma que eu estaria lá, só que eu deixo o computador fazendo parte disso. Eu vou olhar a temperatura, sabendo que eu trabalho em uma certa faixa de temperatura. Se passar eu estou trabalhando entre 100 graus. Se passar de 100 graus, aconteceu algum erro no meu sistema e eu preciso desligar. Então, eu crio linha de programação para eu não permitir que isso aconteça. Caso aconteça, o sistema possa parar o equipamento, para que não venha causar um dano, não venha... É meio que você ter o equipamento e deixar ele mais independente possível. Vocês pensam em fazer isso aqui no laboratório? De casa, por exemplo, e o experimento rodando aqui. Isso. E caso aconteça alguma, por exemplo, como a questão da temperatura que eu falei para o senhor, estamos trabalhando com caixa de engrenagens e a faixa de temperatura é que ele trabalha entre 60 e 80 graus. Se passar de 100 graus é um ponto para se alarmar, para eu não precisar estar lá monitorando a temperatura, mas deixar o sistema capaz de identificar esse aumento de temperatura para poder fazer o desligamento por conta própria do equipamento. Como se fosse mesmo uma automação, mas uma automação mais sofisticada, né? Tá certo, perfeito. Parabéns. E o professor Said já está em casa já? Não, ainda está Está em Inglaterra. Na Inglaterra. Tá certo. Mas acho que ela, o próximo shopping ela já... tá certo. Agora que não vai dar chave. Se ela tivesse. Aqui eu... A galera ia gritar. Como foi na última vez? Deixa eu explicar isso aqui. Não pode deixar que eu passar a gravação do negócio assim. É esse que é o objetivo. Aí ela volta correndo. Obrigado, Mike. Tá, deixa aí, pode deixar aí. O próximo a apresentar é o Arthur Cid, né? Eu acho que já copiaram sua apresentação, Arthur. Na base de trabalho, na área de trabalho. O título da apresentação é Desenvolvimento de tratamentos superficiais para diminuir o desgaste e enrolamentos de aerogeradores em turbinas. Aqui embaixo, desce a pasta, a direita, Arthur. Aí, isso. Acho que tem a data aí. 24/4, aí sim. Não, Primeiro aí. Isso. Organizar depois. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Cid, faço parte do Laboratório de Grupo de Estudos da Tribologia e Integridade Estrutural, do Departamento de Engenharia Mecânica. Sou orientado da professora Salete. E meu trabalho dos últimos meses está intitulado como Preparação de Amostras e Tratamentos Técnicos em Açais 5200. Minha apresentação aqui parte de 5 pontos principais, que são a introdução, a metodologia, os resultados e discussões, as conclusões e os agradecimentos. Bom, para contextualizar essa etapa, minha pesquisa tem como principal objetivo investigar o tratamento superficial da nitratação a plasma em componentes rolantes de aerogeradores, a fim de mitigar e até evitar certos desgastes que ocorrem nesses componentes. E diante disso, a problemática da minha pesquisa é exatamente esses desgastes que
ocorrem devido às condições severas que são submetidos esses aerogeradores. Portanto, esses problemas ocorrem geralmente na superfície dos componentes rolantes que eu investigo, ocasionando de acontecer rachaduras e trincas na superfície, e separei aqui 2 tipos de desgastes em específico. Segundo a literatura, o scuffing é um desgaste do tipo que é tipicamente caracterizado pela deformação plástica severa, normalmente causado pelo aquecimento por fricção em local na superfície onde a lubrificação é inadequada. E o micropitting, que está associado à tensão de cisalhamento tangencial causada pelo contato rolamento e deslizamento. E ele comumente um precursor de falhas de superfície ainda assim maiores. Diante dessa problemática, selecionamos o aço 5200, que é um aço de alto carbono, que é comumente utilizado na indústria de energia eólica. E, diante disso, antes de começarmos a parte de tratamento térmico, tratamento de nitratação para mitigar esse desgaste, é necessário, primeiramente, realizar tratamentos térmicos nessas peças, tendo em vista que a gente recebeu elas de forma normalizada, então é necessário colocar essas peças em características usuais que são utilizadas na indústria de energia eólica. E esses tratamentos térmicos aqui são a têmpera e o revenimento, onde, segundo a literatura, a têmpera é o tratamento térmico onde se objetiva a microestrutura martensítica do aço, conferindo ao aço características com máxima dureza, máxima resistência, atração, máximo limite de escoamento, porém com a grande fragilidade. E o revenimento é o processo no qual o aço temperado é aquecido a uma temperatura abaixo da temperatura de austerização e resfriado a uma taxa controlada, conferindo-lhe um aumento de ductilidade sem que haja uma diminuição na dureza. Basicamente, corrigindo essa grande fragilidade que ocorre na têmpera. Bom, partindo para a metodologia, primeiramente foi necessário obter as amostras do aço 5200, que, como disse antes, foi recebido a mim como um tarugo, ou seja, eu precisei realizar algumas técnicas de usinagem para poder obter algumas amostras com geometria específica, onde foi realizado o corte, o torneamento, a retificação e o lixamento, onde, primeiro, o corte foi realizado para a retirada das amostras do tarugo de aço 5200, sendo realizado utilizando uma serra de fita do tipo FM500 frame. Após isso, foi feito um torneamento, onde foi realizada uma velocidade de rotação de 400 RPM, um avanço de 1 milímetro por segundo, reduzindo assim o diâmetro para 80 milímetros, com tolerância de 2 milímetros, retirando a superfície de calamina, o famoso carepa do aço, e permitindo também futuramente realizar o ensaio de desgaste. Após isso, foi feita uma retificação nessas amostras para manter o paralelismo das faces das amostras, e após isso, feito o lixamento com as lixas de grão 100, 220, 400 e 600, para garantir que as peças estivessem com a superfície lisa e uniforme. Após feito esses ensaios, foi feito os tratamentos térmicos, onde o processo de têmpera envolveu em aquecer as amostras a uma temperatura de 840 graus, que nesse caso desse aço específico é a temperatura de austerização, e mantê-las nessa temperatura por 40 minutos. E após isso, retirá-las e resfriá-las em óleo previamente aquecido a 60 graus Celsius por mais ou menos 10 minutos. Seguido daí, o resfriamento ao ar livre. E, após isso, feito um ciclo de revenimento, que é realizado a 200 graus Celsius por 1 hora, seguido de um novo resfriamento ao ar livre, como manda a norma NBR 13284 da ABNT. Eu obtive 4 amostras, e dessas 4, 2 foi realizada apenas a têmpera, e outras 2 foram realizadas a têmpera e o revenimento, no intuito de, ao realizar a nitratação, poder investigar a microestrutura do aço após realizado o tratamento superficial. Né?
Após feito o tratamento térmico, as amostras passaram pelo processo de lixamento com lixo de 220, 400, 600 de novo, para que assim pudesse feito realizado o teste de microdureza através do microdurômetro HMV 2000 digital, onde foram feitos em 5 pontos distintos, nas condições de tempo de 20 segundos de indentação, com uma força de 9,8 newtons. Aqui é um pequeno fluxograma para mostrar para vocês a sequência das etapas que foram realizadas nesses processos, começando com o corte, passando por torneamento, a retificação e o lixamento, seguido do tratamento térmicos e, após isso, um novo lixamento e, por fim, o teste de microdureza. Os resultados obtidos nas amostras do aço 52-100, para as amostras que foram apenas temperadas, elas tiveram um diâmetro médio de 79,4 milímetros, uma espessura média de 10,5 milímetros, obtendo uma microdureza de 618,4 vigas. Já as amostras que foram temperadas e revendidas acabaram com um diâmetro de 78,9 milímetros, diâmetro médio, uma espessura média de 11,4 milímetros e uma microdureza de 539 vigas. É interessante pontuar que as tais dimensões foram baseadas para serem utilizadas no suporte do tribômetro pino sobre disco, que será utilizado posteriormente para realizar os ensaios de desgastes. E as próximas etapas são continuar o processo de lixamento dessas peças, utilizando os lixos de grão 1000 e 1200, que posteriormente isso serão polidas com alumina, e será necessário para obter uma rugosidade média de 0,3 a 0,1 microns para uma melhor aderência do tratamento da refrigeração a plasma do material e está adequada para realizar os ensaios de desgaste. Por fim, como dito antes, os discos de aço 300 foram publicados e obtiveram medidas baseadas no suporte do tribômetro pino sobre disco, que será utilizado para realizar os ensaios de desgaste. Em relação aos tratamentos térmicos realizados, foram feitos para simular as condições de trabalho na indústria eólica, e após os tratamentos térmicos, as amostras obtiveram microdureza nas faixas de 618 a 539 vigas. Por fim, quero prestar meus agradecimentos aqui às instituições aqui apresentadas, e é isso. Obrigado, Arthur. Também vou estender aqui as afirmações de clareza na apresentação para você também. Foi uma apresentação muito clara. Volta lá no slide inicial para mim. Perfeito. Eu peço que você volte o primeiro slide. Isso. Ó, tem uma coisa aí que é importantíssimo que a gente discute. Isso aqui também já foi discussão no passado. Não dá para perder energia. Dá para ter uma conversão melhor para uma coisa ou para outra. Tem o professor Sandy aqui que fala isso desde que ele chegou até o FRN uns 500 anos atrás, né? Então, dá para ter a conversão focada mais numa coisa do que na outra. O outro ponto que eu queria afirmar, passei lá na metodologia que você falou, vou fazer. Quando você faz essa preparação, depois da retificação aí, eu não estou entendendo um ponto. Quando você retificou a peça, tenho certeza que a qualidade da superfície estava superior, pelo menos ao lixamento, com a lixa 220 ali. Aí você está fazendo uma superfície retificada e você piora a superfície para tentar melhorar. Tem algum motivo em especial isso? Pessoal, para garantir, para facilitar o processo de lixamento. Eu não acho que a palavra garantir está certa nessa história. Eu queria ver aí, lixamento para rugosidade tal. Eu tenho que ter uma rugosidade. O indicador não é a lixa que você usou, e sim o valor de rugosidade. Então, se você falasse aí, eu vou lixar aqui para 0,8 micrômetros na escala LA, beleza, porque depois eu vou diminuir isso depois do tratamento térmico. Mas assim, é a mesma coisa, eu vou escovar uma coisa, mas escovar não quer dizer que está limpo. O que eu quero saber é quão limpo está aquilo, quanto de resíduo tem. Então, eu acho que o indicador aí não é lixa, e sim o valor de rugosidade que você quer nessa fase. Porque vai lá para o seu fluxograma. Isso, tá vendo? Você tem duas fases de lixamento. Parece que você está fazendo a mesma coisa. E você não está fazendo a mesma coisa porque você tem um tratamento térmico no meio. A ideia, professor, é que esse lixamento anterior feito aos tratamentos térmicos
para facilitar o lixamento feito pós-tratamentos térmicos, tendo em vista que como as características do aço são melhoradas, em questão de dureza especificamente, se torna um pouco mais difícil fazer esse lixamento pós-tratamento térmico. Ou seja, a ideia do lixamento antes do tratamento... Você não fala ali, ó, vou ali para 0,6 RA, faço o tratamento térmico e depois ali eu vou para 0,3. O modo leigo é tipo pensar o seguinte, deixar os aços em lixa 600 para após isso, tipo pegar o fio da meada, continuar dali, entendeu? Não, eu acho que não dá, porque o tratamento térmico causa algumas distorções geométricas, mas... Por isso que após eu abaixei. Abaixei, eu voltei um pouco para Não, mas eu preciso de um indicador numérico. Lixar não é um indicador numérico. O indicador numérico é rugosidade e ondulação, tá? Então, tem um critério de que ficou o serviço, né, o procedimento de lixamento foi atendido através dessa propriedade de rugosidade. Né? Sim, tá certo. E assim, eu não entendi, eu acho que tem isso, que qualidade de superfície você tem para fazer o teste tribológico, além do RA 0, entre 0,3 e 0,6, isso está em alguma norma? Tá, se não me engano... Então você precisa trazer isso de forma mais refinada. Tá, okay. E a última coisa que eu peço, que tem que ter junto, é a caracterização microestrutural. Né? Esse é além da estrutura martensítica que você falou, esse aço tem, se eu não me engano, carbonetos secundários de cromo. Então, esses carbonetos que são as respostas para o ensaio. Então, você precisa saber um pouquinho dessa distribuição, como que está. Porque senão vai ser muito difícil você fazer qualquer afirmação. Eles que seguram a encrenca no teste tribológico, tá? Então, por favor, faça a caracterização também. Eu acho que você tem umas amostras, quando você faz o tratamento térmico, já faz o tratamento térmico da amostra junto e faz essa caracterização. Ok. Bom, valeu. Mais alguém? Sim, aqui eu ia só rapidamente de você utilizar menos texto e mais tópicos na hora da apresentação. E também ilustrações da bancada ajudam também. Eu vi que você fluiu perfeitamente como a outra apresentação, está muito bom, mas eu acho que você tem que tomar... Arthur, eu vou falar tanto para o Arthur quanto para o Michael. O senhor Oswaldo falou um detalhe, vocês precisam caprichar mais nessas fotos que vocês colocam aí na apresentação, colocar setinho, indicando, ó, é isso aqui que eu estou falando e tal. Assim, o Michael colocou algumas fotos que eu lembrei agora que o Oswaldo falou, e assim, tinha um lixo ao lado, assim, sabe? Essas coisas a gente precisa tomar cuidado, né? Na parte experimental, porque isso desvaloriza o trabalho. Então, mesma coisa vale para vocês. Vocês têm os melhores equipamentos, tá? Tem imagens legais para colocar. Então, foquem nisso, tá bom? Se eu não estou enganado, eu não lembro se era o resumo do Michael ou o resumo do Arthur, que estava sem conclusão, quando eu vi. Era o meu. Então, vamos refazer aquilo lá, colocar, você tem conclusões aí. Eu acredito que eu tenho uma para o senhor ontem também. Então, eu falei com a Rayane, ela já me ajudou nesse ponto. Mas vamos fazer aquilo em 2 páginas, tudo certinho, tá bom? Tá bom. Obrigado. Com relação a esses resumos, eu conversei com o professor Oswaldo, vai ter um novo prazo de submissão, o resumo corrigido, tá bom? Ok. Exatamente. Obrigado, viu? A próxima a apresentar é a Kessia, que vai falar sobre simulação numérica no estudo do ruído aerodinâmico presente nos perfis bases e aerogeradores. Não estou olhando o tempo aqui. Boa tarde a todos. Como o professor mesmo me apresentou, sou Kessia, sou aluna do curso da graduação de Engenharia Mecânica e vou apresentar um pouco sobre o que a gente encontrou nessa segunda parte da nossa pesquisa, sobre a simulação numérica no estudo do ruído aerodinâmico presente nos perfis nas PAS
dos aerogeradores. Essa parte ela foi construída por mim, pelo estudante de doutorado William Fiuza e o professor Sandro. Só que antes de começar a falar um pouco sobre quais os passos que nós temos, eu queria relembrar para vocês sobre o nosso 18º workshop, para a gente poder andar tranquilo, entendendo como é que funciona, certo? Para quem estava aqui, eu trouxe esse drama familiar de alguns moradores que têm suas residências próximas a parques eólicos e muito reclamam bastante do barulho, do ruído ocasionado naquela região, certo? Só que, onde é que está esse ruído? Em que parte do aerogerador é ocasionado esse ruído? E aí eu mostrei para vocês como funciona o aerogerador, onde é que está cada parte. Nós temos o rotor, nós temos a nacelle, que é construída do gerador e da parte da caixa de engrenagem, nós temos os eixos e nós temos a pá. Trouxe também para vocês algumas comprovações de que esse ruído não está nessa parte mecânica aqui, e sim na pá, por conta do escoamento do fluido. Ali está o nosso problema. Então, a partir disso, criei toda a estrutura do que iríamos estudar durante toda a pesquisa. Inicialmente falei sobre a fundamentação teórica e agora nós vamos tratar um pouco sobre a modelagem da pá do aerogerador e a simulação do modelo sem serrilhamento. E essa é a proposta, criar um serrilhamento para ver se diminui esse ruído. Mas isso são passos a passos que vamos definir se adequa ou não a esse projeto, certo? Mas antes de a gente entender toda a pesquisa, vocês precisam entender também o cenário que está acontecendo agora. Em que momento nós estamos vivendo da energia eólica, certo? No início do ano, a ONS, ela liberou o seu relatório anual, e nesse relatório anual foi definido que 25,6% da demanda do Sistema Interligado Nacional foi advindo da energia eólica. Ou seja, durante o ano de 2023, nós tivemos um acrescente muito grande dessa energia na matriz energética brasileira. Isso indica que, cada vez mais, a energia eólica ela tende a viver no cotidiano, ao nosso cotidiano. E logo mais, provavelmente, a matriz energética brasileira será alterada para fontes renováveis. Então, essa é uma necessidade de pesquisa, melhorar aquilo que tende a crescer mais. Além disso, a gente precisa entender um pouco sobre o ruído, certo? De acordo com o professor Iazê, o limite de dor, que é aquele insuportável, é 120 decibéis, certo? Lembrando que essa escala de decibéis, ela não é linear, ela é logarítmica. Então, a variação, ela estende muito mais rápido, certo? O que acontece? Sabendo que esse é o nosso limite de dor, qual seria o limite gerado dentro de um parque eólico? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2018, fez umas diretrizes sobre ruídos, e dessas diretrizes ele fala sobre os parques eólicos, mas da Europa, certo? Lá, o limite de decibéis é 45 decibéis, certo? Então, o que a gente entendeu? A energia eólica, ela tende a expandir. Nós temos parques eólicos, muitos parques eólicos no Brasil, e o limite de decibéis, 45, certo? Agora a gente precisa entender que eu tenho uma pá, que é onde vai ocorrer o fluido vai passar por aquela pá. Só que não dá para a gente estudar a pá por completa. Por quê? Porque ela tem certas angulações. Então a gente secciona essa pá, criando o que é chamado na literatura de aerofólio, certo? Os aerofólios são seções dessa parte. Imagine que isso aqui todo é a pá, e aqui eu tenho a seção da pá. E essa seção, ela tem regiões com várias nomenclaturas. Aqui em cima nós temos o extradorso, aqui na parte inferior o intradorso, nessa ponta o bordo de ataque, nessa outra ponta o bordo de fuga, e o seu comprimento é chamado de corda. Essas informações são essenciais para a gente poder fazer a simulação. São informações que a gente precisa ter sobre o aerofólio para poder simular, que é justamente a etapa do nosso projeto atual. Simular o aerofólio e definir onde é que ocorre o maior nível de intensidade sonora. Que foi justamente isso que nós fizemos. Através do software ANSYS Fluence, nós definimos também, através de literatura e de mercado,
que o nosso aerofólio seria o Atlas AH93W300, certo? Com essa definição, nós pegamos os dados em um site chamado Airflow, e nele nós tivemos as dimensões para poder criar o aerofólio dentro do Sol, dentro do ANSYS. E aqui nós fizemos o modelo dele por completo, certo? Quando a gente criou o modelo, para poder simular, nós precisamos criar uma malha. Essa malha é a criação de pontos infinitos transformados em pontos finitos, né? Transformados em uma geometria. Para a gente poder entender esse escoamento, como é que funciona ele nesse contorno, certo? Então, aqui nós criamos o aerofólio e a malha. Lembrando que, quanto mais perto do aerofólio, a malha ela ficou um pouco mais refinada. Isso foi feito de acordo com o software, algumas definições lá. E esse refinamento permite que a gente compreenda os melhores resultados próximo ao contorno, certo? É tanto que aqui embaixo, é porque a escala ficou um pouco pequenininha, mas ficou mais refinada nessa área. Não sei se dá para vocês perceberem que aqui está mais escurinho do que essa parte aqui, assim, mais distante. E algumas considerações de contorno nós precisávamos definir para poder fazer a simulação. Uma delas foi a velocidade média, definida a partir do Atlas de velocidade de vento. Nós definimos como 8,5, que não haveria transferência de calor, que o regime seria transiente e que lá nós iríamos utilizar esse modelo de turbulência e esse outro modelo acústico aqui. A massa específica, 1,225 kg por metro cúbico, a viscosidade dinâmica também, 1,7894 kg por metro segundo. E essas definições foram do contorno. Para a gente definir, para a gente simular parecido com a realidade, a gente precisa entender que existem os ângulos de ataque. Então, para não criar várias geometrias, nós fizemos 4 ângulos de ataque para poder saber o que cada um nos responde, certo? E assim nós fizemos o teste para os 4 ângulos. E chegamos a alguns resultados. Leiam de A a D como 0, 1, 3 e 5 graus, certo? O primeiro resultado que nós obtivemos foi que, à medida que eu aumento o meu ângulo de ataque, mais aumenta a minha pressão estática no intradorso do meu aerofólio. Isso influencia na sustentação, certo? E com relação ao nível de intensidade sonora, nós vimos que existem regiões que ocorre esse nível de intensidade sonora. E quanto mais eu aumento o ângulo, mais a minha intensidade sonora aumenta. Essas regiões foram definidas como a parte do extradorso, do intradorso e do bordo de fuga, certo? Quando nós analisamos para o aerofólio de 0 graus, percebemos que nessas regiões ocorre um deslocamento da camada limite do aerofólio e uma recirculação aqui, certo? Isso influencia no nível de intensidade sonora. Consequentemente, além disso, na verdade, nós obtivemos alguns resultados da seguinte maneira. Quanto mais eu aumento o meu aumento de pressão, o meu pico da minha pressão estática na mesma posição, logo em seguida também ocorre o meu pico de intensidade sonora, certo? E isso foi apresentado em todos os ângulos de ataque. Desse modo, resumindo todas as informações, quanto mais eu aumento o ângulo de ataque, mais eu aumento a minha intensidade sonora, certo? E então, resumindo tudo, aumento o ângulo de ataque, aumento a minha intensidade sonora, e agora eu tenho os pontos onde ocorre a minha intensidade sonora, que é justamente o próximo passo que nós vamos dar na pesquisa, mas concluindo essa parte, quando a gente encontrou os níveis de potência sonora nas regiões, a gente consegue definir o que podemos projetar para o futuro. E é justamente a ideia de fazer um serrilhamento ou mudar uma geometria, criar um método de que possamos diminuir esse ruído, certo? E com isso, agradeço ao FRN, a todas as instituições, e é isso. Parabéns pela apresentação. Mais um estudante que eu posso
isso é comum entre os estudantes, né? Naquela primeira apresentação, todo mundo 20 segundos na primeira rodada, mas todo o tempo vai mudando, né? E vocês vão melhorando, parabéns mesmo, né? Não só você, como todos os que apresentaram. Eu queria perguntar algumas coisas por curiosidade, se eu estiver falando ok, por favor, me corrija. Mostra o perfil da página que vocês adotaram. Lá na metodologia. Isso aí. Como que vocês correlacionam esse perfil aí, o que está acontecendo nas turbinas de aerogeradores? Que turbinas utilizam esse perfil? É porque, na verdade, o perfil ele precisa ser assimétrico para que ocorra a diferença de pressão. Não é isso. O que eu estou perguntando é bem mais simples. Você está falando uma coisa muito mais complexa. Se eu pegar uma turbina, por exemplo, da VEG, ela utiliza esse perfil, vocês conseguem fazer essa correlação? Não vai saber. Exatamente. Não só a VEG, mas também a Nordex, a Vestas também que produz turbinas, eles não expõem o tipo de aerofólio que é utilizado. Tá, mas isso aí tem alguma correlação? Você tem alguma informação que suporte que o aerogerador utiliza esse perfil? Essa é uma informação muito importante, tá? Você vai ser cobrado disso. Professor, você vai responder? Não, é você que tem que responder. A ideia é que, na literatura, a gente define que o aerofólio do aerogerador, ele precisa ter alguns pontos, que é, ele precisa ser assimétrico, a sua espessura precisa ser mediana, o bordo de fuga, o bordo de ataque, ele não pode ser tão mais alto que o bordo de fuga, para que não ocorra um arrasto. E essas definições vai levando à conclusão da escolha do aerofólio. Tem alguns órgãos que desenvolveram perfis visando aplicação em aerogeradores. A NACA, a NASA, né, que desenvolveu alguns perfis, e esse instituto aí também. É esse daqui que a gente... Perfeito. Passe aí para o próximo slide. Como que é a sua malha? Que tipo de malha que você utiliza? No software, lá nós temos resumindo, tem a ortogonalidade, né, que nós fizemos o cálculo para ela, porque lá no software a gente coloca algumas informações do que a gente quer resultar. Então, nós criamos uma ortogonalidade, que é essa linha reta de 0,9 e fomos colocando lá. Eu acho que você precisa dar uma revisada nesse ponto, os tipos de malha que existem, tá? Essa informação. Hexa, prismática, ou qual é a marca? Tá? Então, esse é um ponto. Deixa eu perguntar, qual é o termo correto? Pressão sonora ou intensidade sonora? Intensidade sonora. Intensidade sonora, tá certo. Se eu falei... Não, eu que marquei de pressão sonora, toda hora você falou intensidade sonora. Eu queria que você falasse, você colocou um estudo europeu, mostra que o máximo deve ser 45 decibéis. Ou decibel. Decibéis. Decibéis. A que distância? Eu não vi isso. Ele não expõe no... Porque é na fonte. Exatamente. É porque, assim, como você não tem uma fonte fixa, tem que dar uma olhada para a distância, se é no pé da torre, como que é isso, tá? Certo. Eu acho que essa informação é importante. Okay. Porque 100 metros dali, de repente... Tem uma curva que cai muito acentuadamente. Então, esse é um ponto. E último slide lá das conclusões. Vou falar uma coisa aqui que vale para todo mundo. O que você escreveu aí não são conclusões. E você tem conclusões, né? Suas conclusões para esse perfil, a pressão sonora é tal, você tem isso. E aí você já começou a falar das outras coisas. Porque assim, as conclusões têm que estar casadas com os objetivos. O meu objetivo nessa fase é identificar qual que é a pressão sonora para esse perfil sem... como que você chama? Serrilhamento. Então, foi feito os estudos para essa identificação e a pressão sonora para esse perfil aqui é tal. Isso aí é a sua conclusão, né? Isso daí pode ser proposto para trabalhos futuros, coisas do tipo, mas tem que ser pontual, assim. Eu sempre gosto de falar assim, você vai falar que nos objetivos você vai vender banana, você não pode chegar lá e falar o litro de óleo diesel custa tanto, entendeu? Você tem que falar o que você se propôs a fazer. Então, é bem isso. Pense bem nessa correlação entre objetivos e conclusões, tá bom? Parabéns.
trabalho andou perto do que você veio aqui da outra vez, você estava bem segura, mas você viu como nada como um dia após o outro vai aprendendo, né? Vai fazendo. Provavelmente você trabalha com mais alguém que te ajuda e você ajuda também, e é esse o objetivo aqui, tá? Parabéns. Outras perguntas? Desculpe por ter monopolizado as perguntas. Perguntinha. Aqui tem um pessoal não sei se o Thiago vai querer falar ou o que eu pergunto. Ele está perguntando assim, qual a condição de contorno utilizada na parede do aerofólio? Essas foram as condições de contorno que nós utilizamos, certo? Que foi a de... Porque assim, tem a parede do aerofólio, ele é construído pelas dimensões, né? Que foi dado pelo... Deixa eu tentar explicar. Você está me escutando? Estou assim. Tá, beleza. Assim, eu não conheço muito bem como funciona o Fluent, mas você deve ter configurado a parede para o escoamento. Na parede, você disse que a velocidade é igual a 0, ou não teve isso? Condição no slip. Não, na parede a velocidade... Porque a velocidade ela vai fluir por cima do contorno do aerofólio, né? Aí a parede lá ela vai ser 0. Certo. Aí, qual foi a condição que você usou para o som? Você botou alguma coisa lá? Isso, a gente botou a intensidade mínima, né? Que é 10 elevado a menos 12. É porque eu não consegui falar aqui. Certo. Aqui, Pronto. Não, era isso mesmo que eu queria saber. Certo. Quando vocês pegam para fazer esses estudos, vocês fazem a análise, como assim, a seção que vocês pegam? Qual é o parâmetro que vocês usam, o padrão, para escolher as partes e fazer o estudo do som? No caso, é porque assim, a palha é completa. Nós vamos fazer uma análise daquela região. Então, independe se a gente vai pegar a primeira parte ou a segunda parte. Porque a gente vai fazer a análise daquela seção e fazer a anulação. Então, independe se ele está na ponta ou no final de toda a parte. Tá? Obrigada. Só complementando, essa é uma análise 2D. Isso. É só avaliando o perfil. A gente não está olhando a pá. É só o perfil. É claro que dentro de uma pá dessas aí, existem regiões onde, em função do extremo de velocidade, tem que lembrar que essa pá está girando, né? Então ela tem uma velocidade tangencial elevada, e o tremo de velocidade vai mudando. E aí a inclinação da pá também vai mudando, para se adequar à questão, para ter a máxima potência disponível dentro. Então, tem uma região da pá que ela emite mais ruído que as outras. E olhando o perfil, bota aquele do ruído do perfil, tem 3 regiões aí que estão gerando ruído. É a transição laminar turbulenta, o descolamento da camada limite, tá? Aí, esses pontos aí. A gente, quando estava fazendo a simulação, deu uns resultados meio estranhos lá, né? O que está acontecendo isso? É que tinha um descolamento da camada limite e depois ela recolocava de novo. Tá? Então, isso é a fonte de ruído. Então, tem 2 regiões aí de descolamento da camada limite. Na ponta, lá no final. Aqui no bloco. Aí no meio, e tem a região de transição também, laminar turbulento que gera ruído. É o ponto de deslocamento. Obrigada. É só aproveitar, né, que eu estava querendo falar pessoalmente, mas vou aproveitar 2 pontos, né? Foi muito claro, aliás, 3 pontos, foi muito claro. Segundo ponto, naquela tabela que você mostrou os números, talvez existam casas decimais significativas, não é interessante colocar muito. Mas uma coisa que me veio à mente, assim, que é só compartilhar, talvez através do simulador você consiga fazer uma correlação, por exemplo, do deslocamento da camada limite com a intensidade de ruído. E talvez gerar valores para correlacionar isso, para depois, quando for com o serrilhamento, né, ver se você pode alterar isso para justamente reduzir o ruído. Né? Que daí a gente vai avaliar a pá, né? Isso. Todo conjunto. Todo conjunto, né? Quer dizer, essa correlação entre mudar as condições e ver
o deslocamento não existe na literatura ou não dá para Não, fazer? você tem. Tem isso na literatura? Ah, então isso que eu queria saber, perfeito. Mas está ótimo. Então, olha, a gente está muito satisfeito, viu? Você vai estar apresentando lá em Minas Gerais, né, o nosso programa, vai estar representando, assim, uma pressão, e dá para perceber que você está, preparada, viu? Parabéns pelo trabalho. que você está voando. Né? É isso. Voando no sentido de estar muito bem na situação. Fala, Afonso, É só parabenizar. Realmente, como foi falado aqui, houve um avanço muito bom no seu trabalho. Tanto que seu trabalho foi um trabalho que nós escolhemos por ser bem diferente. Viu? É um problema inédito, então, por ser bem diferente. Eu gostei muito das posições de Adilson em relação a você, em relação à sua apresentação, algumas coisas, e é bom você dar uma checada com o seu orientador, quando for preparar esse pôster, e passar para a gente primeiro, não que você disser, ninguém vai mexer nada, não. A parte é toda sua, lá. Mas para a gente, pode ser que tenha uma coisa e outra que a gente dê uma melhorada em função só de apresentação. Nada técnico, não, porque técnico é você e ele. Quando é que vai ser a. Tá em mês, né? É 21. A gente está gravando isso, inclusive, para Tá. depois a gente sentar e, ó, incluir aqui, porque a gente está. Porque, assim, muitas vezes, o que o professor Afonso falou tem a ver com o público-alvo. Quem que vai ouvir isso tem que saber os termos corretos, porque não é alguém da energia eólica, esse tipo, a gente tá Esse fazendo- trabalho dela, a grosso modo, esse trabalho dela, ela botou como um post, porque ela é aluna de ação científica, mas esse trabalho dela poderia ser perfeitamente colocado como Dá para mudar. apresentação oral. Dá para mudar? Quer dizer, posso Não vamos mexer muita coisa, mas vamos ver o negócio. Principalmente colocando, porque numa hora que você vai apresentar, a atenção do público. O seu orientador me chamou a atenção da vez passada com aquele negócio do alemão, que o alemão fez da águia, né? Aquilo ali é espetacular na apresentação. Da cruz. cruz. Aquilo ali, numa apresentação, aquilo ali é uma coisa espetacular. Você mostrar aquilo e dali você puxar e jogar. Então, aquilo ali. Tem mais uma contribuição agora. Saiu esses dias no jornal aí que uma ação indenizatória aí. 50 mil. Eu acabei de ver, da Neoenergia que vai. Eles vão recorrer, na verdade, ainda. Eles vão recorrer porque, na verdade, foram dois pleitos. Um pela vibração, porque ele achou que a casa estava deteriorada por conta da vibração do aerogerador, e outro por conta do ruído. Aí fizeram análise que não tinha nada a ver com a vibração da casa, e com o do ruído foi dado a sentença, né? Mas a sentença não. Eles ainda vão recorrer, é outra coisa que chama. Não, tem uma sentença, não recorrer. Então é isso. Exatamente. Uma instância superior. Exato. O próximo a apresentar é o bolsista Jadson Araújo. O título da apresentação do Jadson é Implementação da Comunicação Bidirecional para a aplicação de conceitos de rede digital e do subpetróleo. Pronto. Você, como o nosso grande presidente, agora diga já os tiros de chapéu. Esse negócio de apresentar com chapéu não é uma coisa muito bacana, não. Escutou, né, Jadson? A bolsa não caiu, pessoal. A bolsa não caiu ainda. Não, mas tirar o chapéu não. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Jadson Levi, orientado pelo professor Adilson, do Laboratório de Manufatura, do Departamento de Engenharia Mecânica. Eu vou tratar um pouco aqui o que eu trabalhei durante esses 3 meses, né, entre os workshops, que foi a implementação da comunicação bidirecional para a aplicação do conceito de higiene digital na indústria petróleo. Essa vai ser a estrutura da minha apresentação, com introdução, metodologia, resultados, a próxima etapa do projeto, né, conclusões e o agradecimento. Bom, o que é o gênero digital? O gênero digital, na verdade, não há uma única definição específica. Ele depende muito do contexto em que está aplicado. Mas o mais aceitável
É uma representação virtual de uma entidade física e, entre eles, uma comunicação bidirecional em tempo real. Bom, esse conceito vai ser aplicado nesse protótipo de sistema flexível de manufatura, né? Composto por manipulador robótico de ciência da liberdade, uma esteira de um grau de liberdade, instrumentais com transdutores, como a câmera aqui, para reconhecimento e localização de objetos. Aqui nós temos ele representado virtualmente, né? Manipulador que é a esteira, e entre eles essa transferência de informações. Então, o objetivo desse etapa do estudo, do projeto, foi implementar uma comunicação bidirecional, utilizando o protocolo de datagrama de usuário UDP, suportado pela rede de área local LAN e pelo protocolo de internet IP de versão 4, né? Para aplicar esse conceito. Para isso, a gente precisa desenvolver rotinas UDP, tanto no sistema virtual quanto no físico, e realizar testes funcionais. A metodologia aplicada foi definir portas, tanto para envio e recebimento no sistema físico e virtual. O que seria uma porta? Seria uma conexão final de uma máquina, ou seja, por onde essa informação irá sair. E, além disso, foi inserido o endereço IP da máquina, que seria, fazendo analogia, o CPF da máquina, né? Para identificar que máquina que enviou essa informação. As informações enviadas foram com base em equações ou algoritmos, né, que controlam tanto o espaço físico quanto o virtual. E a equação, no caso utilizada, foi a mesma. Para isso, foi definida a porta 61556 para o envio de informações do sistema físico para o virtual. E para receber essa informação do sistema virtual, foi definida a porta 61557, e, além disso, foi inserido o endereço IP dessa máquina que enviou as informações. No recebimento, o processo foi semelhante. No entanto, não foi necessário especificar no sistema virtual uma porta e a informação fosse transmitida. O sistema operacional utilizado, o Windows, já faz isso automaticamente. E para receber essa informação do sistema físico, a porta 61558 foi definida, e o endereço IP do computador no qual o regime digital opera, né? Eu entro aqui, foi inserido. Bom, essa imagem aqui ilustra o envio das informações do sistema físico para o virtual. No caso, foram inseridos aqui os pontos de controle da equação paramétrica de Bézier e foram transferidos para o sistema virtual. Como a imagem aqui ficou pequena, eu fiz um recorte da imagem anterior apenas para mostrar que os pontos transferidos do sistema físico para o virtual foram o mesmo. Bom, a próxima etapa é pegar esses pontos que foram transferidos, aqui os pontos de controle, né, P0, P1, P2, P3 e P4, que geram essa curva aqui paramétrica de Bézier, e fazer com que o manipulador virtual siga essa curva, como mostra aqui esse vídeo. Isso. Porque ele pega. Isso. No caso, é manipular objetos, né? Ele pega o objeto da esteira e leva para uma posição. E, simultaneamente, acontece no ambiente Virtual. virtual também, com os dados do ambiente real. Ah, tá certo. Isso aí é uma filmagem do que está acontecendo na realidade. Isso. E aí também faz uma representação remota. Ali, né?
Só que vai ter idêntico, vai ser idêntico, as imagens serão idênticas. Ele só está mostrando o caminho, que seria aquele trechinho. Eu lembro da outra vez, não estava nesse ponto, né? Então, beleza. Por fim, né, a comunicação foi em tempo real, foi implementada para a transferência de dados em um sistema de participação de fatura, utilizando o protocolo DP, com suporte da rede LAN e o protocolo de internet IPv4. Essa comunicação demandou, em média, 1 milissegundos para ser efetuada. E o tamanho da informação foi de 36 bytes. Bom, gostaria de agradecer às instituições pelo suporte e o apoio para desenvolver esse projeto. Obrigado, Jadson. Eu tenho várias perguntas para você que eu faço aí no dia a dia. Deixar o pessoal de vontade aí para começar. Sandy, Estou preocupado com esse pepino. Você, Jadson, já está no ano e está entrando, vai apresentar o segundo relatório, é isso? Agora, já é o terceiro, já, né? Legal, tá certo. E aí, assim, algum exemplo da indústria do petróleo, você já assim, pensou em ilustrar isso para trazer para o teu TCC, para a tua... Sim, é manipulação de objetos variados, desde, por exemplo, grupos de Isso. exploração. Pronto, esse é um grande exemplo da sonda, né? Isso. Dos dutos, aqueles. Então, eu acho que você deveria, pelo menos, mencionar isso especificamente, e talvez até pensar, até ver as dimensões, o peso desses dutos, que eles vão sendo inseridos, né? Para chegar. Quer dizer, essa é uma operação, inclusive, ela é feita de maneira não automatizada, assim, plena, né? O operador está lá para executar, né? Então, eu acho que esse é um exemplo típico mesmo. Acho que você pode... puxar alguma coisa que esteja relacionada com a indústria do petróleo. O que a gente trabalha aqui, o objetivo desse programa é exatamente isso. Ele sempre está ligado à indústria do petróleo, gás, energias renováveis hoje, biocombustíveis, que é para energia renovável também. E sempre, que às vezes você faz, essa sua pesquisa pode servir para mil e uma coisa, não é isso? Mas, no nosso caso, é muito importante você ter a visão com a indústria de petróleo. Pegar exemplos, mais ou menos, do que você faz dentro da indústria de petróleo e fazer um link para, na hora que for apresentar qualquer coisa, sempre colocar alguma coisa relacionada com a indústria de petróleo. Certo? Então, isso é importante, não é só para ele que eu estou falando isso, é para todos. Sempre a gente está ligado nisso. O fundador desse programa, que era o Rainer, eu acho que já contei isso 500 vezes aqui, ele dizia que o interessante era que você espremesse o trabalho e saísse fora. Pronto, era isso. Então, tudo isso é importante. A gente sempre está ligado à indústria de petróleo. Coisa semelhante que aconteceu agora mesmo, com o trabalho que o cara botou, que era exatamente o que ele estava fazendo. O seu laboratório, eu disse, o seu laboratório não tem, digamos, trabalha com uma coisa que você vai aproveitar o que você está trabalhando para colocar a indústria do petróleo no meio. Então, vamos mudar esse negócio. Ele mudou. Ele mudou o título que era totalmente de um jeito, já encaixou a indústria de petróleo ali no meio e o negócio deu certo. Certo? Então, isso é muito importante você visualizar na hora que está fazendo um negócio desse, ver quais são os exemplos de indústria de petróleo que dá para você encaixar. Legal. Parabéns. Já eu quero fazer só uma complementação dessa questão que você falou
falou, Afonso, acho que você lembra, lá no PDPF do Belém, quem trouxe essa temática foi na apresentação da Maria Inês, eu não lembro que foi o sobrenome, inclusive depois da apresentação dela, a própria Tereza Neumann me apresentou e a gente começou a conversar sobre isso, e ela falou o seguinte, olha que interessante, é legal ter essas demandas, mas é uma tecnologia tão abrangente que quando eu perguntei para ela em que situações vocês estão aplicando isso na engenharia de petróleo, ela falou assim, a gente não sabe ainda em que situações nós vamos aplicar, mas a gente sabe que essa é uma demanda que vai fazer correlação. O que a gente quer é a correlação entre o mundo físico e o mundo virtual. Então, essa correlação de poder entender no mundo virtual, que é a grande sacada, com dados do mundo físico, não colocar dados aleatórios, pegar em tempo real, que isso une com vários outros trabalhos, como que a Arthur apresentou, o Michael, né? Então, trazendo dados do mundo real. E ele colocou ali, entre aspas, né, em tempo real, que tem realmente um tempo de processamento que é muito menor do que a percepção humana. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer fazer. Como você mesmo mencionou, ao final disso, a gente vai ter um modelo que fala como fazer isso. Daí vai ser bem mais fácil derivar situações práticas. Não, concordo. É como eu falei, o negócio é bem genérico, vai utilizar tudinho. Mas não custa nada. Na minha opinião, a gente já dá umas pinceladas nesse tipo de coisa. Na próxima apresentação, você vai ter isso. Beleza. Obrigado, Jackson. Pessoal, nós vamos ter um intervalinho aqui de 20 minutos. E aí a gente continua às 3 horas e 45 minutos, tá bom? Precisa deixar aqui não, na sala. Ele roda não? É porque assim, no teu caso, se você tivesse um pouco mais adiantado, a gente não vai ter resultado. Não, mas também hoje a gente não tinha noção de como ela tinha avançado no trabalho. Não, é de onde você eu vou só. Então a gente hoje fechou isso aqui. Isso aí, porque se a gente tivesse visto antes, tivesse mandado, a gente poderia ter mandado. Como a gente já. Não, vai ser depois de intervalo. Obrigada. Sua pai não. Eu sei. A primeira legal, bacana. Você vai ter um negócio desse, você vai ficar ao lado do posto no dia que for negócio e o pessoal vai fazendo perguntas. Vão ter um momento que eles vão E passar. você vai ter que apresentar. enaltecer bem muito o problema dos ruídos, dessa luta, desses negócios todos. Vai ser muito legal, viu? Bom, parabéns. Vai tranquila, vai tranquila. Deixa eu até parar aqui. Ó. Gente, a gente vai dar um intervalo de 15 minutos, viu? Deixa eu Eu só estou falando aqui.